Olá, cursistas! Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de licitações, módulo 1, aspectos gerais da nova lei de licitações. Meu nome é Carol, sou formada em Direito, tenho especialização em Direito Público, sou servidora efetiva da Secretaria de Fazenda desde 2008 e desde 2014 eu atuo na área de compras e licitações. Sou uma entusiasta do tema licitações, porque eu acredito que o desafio prático, diário, ele motiva a compartilhar experiências e conhecimentos com vocês. Nesse módulo 1, eu vou começar falando sobre as principais alterações da nova lei, porque a lei de licitações e o tema, ele causa até um temor nas pessoas, devido à sua complexidade, à sua extensão. A nova lei de licitações, ela ficou maior que a lei 8666, mas a notícia boa é que a nova lei, ela foi mais sistematizada, o que vai facilitar o entendimento. Tá? Para começar, né, a nova lei de licitações, ela consolidou diversas normas, dentre elas a lei 8666, por óbvio, a lei do pregão, a lei do regime diferenciado de contratação, a lei das concessões e PPPs, e a lei das estatais, e diversos entendimentos do TCU foram consolidados nessa nova norma. Essas normas que eu citei, elas têm previsão de serem revogadas no dia 30 de dezembro de 2023. Isso se não tiver nenhuma alteração até o fim do ano, fim de 2023, porque inicialmente a previsão de revogação desses dispositivos era no dia 1º de abril de 2023, mas foi prorrogado para que as administrações pudessem adaptar a nova lei aos seus sistemas. Além disso, a nova lei, ela previu uma quantidade de princípios expressos, um número maior do que a lei 8666, passando de 8 para 22 princípios expressos. Os critérios de julgamento também aumentaram, de 4 para 6. Foi inserida uma nova modalidade de contratação, que é o diálogo competitivo, vamos falar sobre ele. Foi extinta a modalidade convite e tomada de preços. Uma grande novidade também é que o valor passou a ser irrelevante para a escolha da modalidade, sendo que agora o critério para a escolha seria a natureza do objeto. Os procedimentos auxiliares, eles foram sistematizados também, e agora temos um novo rito procedimental comum. É o rito, o mesmo utilizado pelo pregão, ou seja, com a inversão de fases, que vai ser utilizado em regra na nova lei. Além disso, as licitações são preferencialmente por meio eletrônico. Antes da gente aprofundar, eu queria falar com vocês que a nova lei previu que os principais objetos de uma licitação seriam compras, serviços, obras, alienações e locações. Vou rapidamente falar sobre eles para a gente aprofundar um pouco mais. Primeiro, as compras. As compras nada mais são do que a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento, diferente do que acontecia na Lei 8666, que era da data da proposta. Os serviços são considerados atividades ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. A nova lei, inclusive, fez uma diferença entre bens e serviços comuns e bens e serviços especiais. Comuns vão ser aqueles que têm padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Esse conceito já é trazido lá da lei do pregão para bens comuns e agora consolidado na nova lei. E quando a lei fala de bens e serviços especiais, ela quer dizer em relação ao conceito residual de bens comuns. O que é isso? O que não é comum vai se enquadrar em bens e serviços especiais. Na nova lei, o conceito foi registrado como aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser considerados comuns. Viu? É um conceito bem residual mesmo. E para bens e serviços comuns, a modalidade adotada em regra será o pregão, e para bens e serviços especiais, a concorrência.
Em relação as obras são caracterizadas como aquela atividade privativa de arquiteto e de engenheiro e que acarreta alteração substancial nas características originais do bem imóvel. As alienações, por sua vez, é o momento em que a administração dispõe de seus bens, seja relativos a bens móveis ou imóveis. Sobre isso, eu queria falar com vocês que, em regra, um processo de alienação, ele deve conter uma avaliação prévia desses bens, imóveis ou móveis. O interesse público deve ser previamente justificado no seu processo. Em regra, você deve adotar a modalidade leilão, com exceção das disposições do artigo 76, que trata, na verdade, de casos de licitação dispensada, onde o legislador autorizou que a administração não não realize a licitação. Então, ela está dispensada por uma autorização legal, tá? E por último, a única diferença em relação ao seu processo de bens, de alienação de bens imóveis, é que a alienação de bens imóveis precisa de autorização legislativa. Em relação ao objeto das locações, a gente sabe, nada mais é do que quando uma parte cede a outra o direito de usar e gozar um determinado bem, esperando receber algo em troca. Em relação às locações, eu queria comentar com vocês que houve uma grande inovação nessa nova lei de licitações. Anteriormente, as locações poderiam ser enquadradas como dispensa de licitação. Pela nova lei, ela vai ser caracterizada como inexigibilidade de licitação. No entanto, se não for caso de inexigibilidade de licitação, o seu processo de locação ele precisa de 4 requisitos. Um deles, avaliação prévia do bem, avaliação do estado de conservação desse bem, os custos de adaptação desse bem e o prazo de amortização dos investimentos. Agora, entrando nas modalidades licitatórias, eu queria comentar com vocês novamente, né, que a nova lei, ela manteve o pregão, a concorrência, o concurso e o leilão, e acrescentou apenas a modalidade diálogo competitivo. Em compensação, a tomada de preços, o convite e o regime diferenciado de contratação deixou de existir, né, de forma expressa. Uma outra coisa importante também, que é importante ressaltar para vocês, é em relação à escolha dessas modalidades. Falei no início do curso que, para escolher as modalidades, agora o valor é irrelevante. Antes a gente tinha aqueles limites definidos na Lei 8.666, e agora não, a gente não tem mais isso. É a natureza do objeto licitado é que vai definir a sua modalidade licitatória. Vou começar falando aqui, fazendo um comparativo entre pregão e concorrência. Primeiro, por quê? Porque eles são as duas modalidades que seguem um rito procedimental comum, ou seja, a regra agora é o rito em que há uma inversão de fases. Então, tanto o pregão e a concorrência vão seguir esse rito, mas, em compensação, em relação aos objetos, a gente vai ter a diferença entre eles. Para começar o pregão, a gente vai licitar quando houver um desejo da administração de adquirir bens ou contratar serviços comuns, ou quando a gente for contratar serviço de engenharia comum, a adoção do pregão vai ser facultativa. Em contrapartida, a concorrência vai licitar os bens e serviços especiais, que a gente já comentou aqui, ou os serviços de engenharia comuns, que a adoção também é facultativa, os serviços de engenharia especiais e as obras. E aí pode surgir aquela dúvida: o que seria bens e serviços comuns e especiais, serviços de engenharia comuns, serviço de engenharia comum e especial, e obra. Então, eu vou só falar uma diferença rápida com você. A engenharia vai ser aquela atividade que não vai alterar substancialmente um imóvel. Seria, por exemplo, uma reforma.
E o serviço de engenharia especial vai ser o conceito residual de engenharia comum. Então, o que não se enquadrar em engenharia comum vai ser engenharia especial. Mas, em contrapartida, a obra vai ser quando há um desejo da administração de alterar de forma substancial um imóvel da administração. Essa vai ser a diferença aí entre serviço de engenharia e obra e comum, e serviço de engenharia comum, serviço de engenharia especial. Em relação ao pregão, o critério de julgamento a ser adotado vai ser o menor preço, o maior desconto. Na concorrência, para memorizar de forma mais fácil, nós vamos utilizar todas as modalidades, exceto o maior lance, porque ele é específico para o leilão. Então, a gente vai poder utilizar o menor preço, maior desconto, melhor técnica e conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Quem vai conduzir o pregão? Continua na figura do pregoeiro. Quem vai conduzir a concorrência? O agente de contratação ou a comissão. E tanto o pregão, essa regra vai manter, né? Pode ser utilizado tanto o pregão quanto a concorrência pode ser utilizado para o registro de preço. Em relação ao concurso, o concurso a modalidade vai ser utilizada para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Vou dar um exemplo para vocês de quando a administração pretende contratar um logotipo do órgão para rever a sua imagem institucional perante a população. Então, ela não tem em seus quadros de funcionários um artista, e aí ela lança um edital de concurso para que os licitantes ofereçam esse conteúdo artístico e aí vai ser avaliado com base no critério de julgamento da melhor técnica ou conteúdo artístico. O concurso ele vai ter um rito procedimental especial previsto na lei e no artigo 30. Peço que depois vocês deem uma olhada nesse artigo. Em relação ao leilão, vai ser a modalidade de licitação exclusiva para alienação de bens, sejam eles imóveis ou móveis. O critério, como eu falei, vai ser o de maior lance. O maior lance só se utiliza no leilão, e o leilão só utiliza o maior lance como critério de julgamento, tá? O rito do leilão vai ser especial, porque ele não possui fase de habilitação, não existe registro cadastral prévio, e ele é homologado assim que concluída a fase de lances. E por que isso? É fácil de entender. O leilão, quando a administração lança um edital de leilão, ela quer rapidamente desfazer de um bem, né? Então, o fornecedor, assim que ele paga, a administração não corre risco algum de simplesmente entregar o bem, que é diferente das outras modalidades. As outras modalidades, a administração corre um risco maior, então ela precisa ser mais burocrática, mais criteriosa para poder contratar o seu fornecedor, porque senão ela pode pagar e não receber determinado serviço. Então, ela precisa realmente ser mais burocrática nos seus critérios. Então, por isso que no leilão o procedimento é especial, é rápido. A administração não vai perder nada com isso, quando dispor de um bem. Agora nós estamos diante da maior inovação da nova lei de licitações, que é a inclusão da modalidade do diálogo competitivo. É uma modalidade que só é nova aqui no Brasil, porque ela já é utilizada desde 2004 na União Europeia, e ela foi incluída agora com a finalidade de dar até uma maior interação entre a administração e a iniciativa privada, e ela vai ser utilizada quando a administração realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, a administração vai conversar com a iniciativa privada para achar uma solução para o que ela pretende contratar. Primeiro, eu vou explicar para vocês as hipóteses de utilização do diálogo. A gente vai utilizar quando o objeto envolva inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade do órgão de ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, impossibilidade de administração definir as especificações com precisão, por isso ela pede a ajuda da iniciativa privada.
Além disso, quando a administração tiver necessidade de definir e identificar as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução e em relação aos aspectos da estrutura jurídica ou financeira do contrato. O diálogo competitivo, como o próprio nome já diz, ele dispõe de duas fases, a fase do diálogo e a fase da competição. Na fase do diálogo, a administração, ela chama os fornecedores para conversar, para entender qual vai ser a solução mais adequada para uma determinada necessidade que a administração tem. Então, ela instaura a comissão de contratação, ela lança esse edital de pré-seleção, ela faz esse diálogo com os interessados, lembrando que esse diálogo ele ocorre de forma individualizada e, apesar disso, de ser de forma individualizada, isso não vai ferir nenhum princípio, porque esses diálogos precisam ser gravados, inseridos no seu processo de compra. E depois desse diálogo, a administração vai indicar a solução a ser contratada. Em seguida, é que ela lança o edital da fase competitiva, recebe as propostas dos licitantes e seleciona a proposta mais vantajosa. Então, nessa modalidade, o diálogo competitivo, nós vamos ter 2 editais para essa modalidade. Então, vamos lá para o próximo. Agora eu vou entrar rapidamente nos critérios de julgamento. Os critérios de julgamento, nós tivemos a inclusão de 2 critérios. Os critérios nada mais são do que os tipos de licitação da Lei 8.666, e agora é denominado critério de julgamento. Então, a gente manteve na nova lei o menor preço, a melhor técnica, a técnica e preço e o maior lance, que é utilizado no leilão. Incluímos o maior desconto e o maior retorno econômico. Eu vou falar rapidamente sobre os dois, sobre as 2 novidades. O maior desconto consiste na indicação de um percentual de desconto sobre o valor global fixado no edital. Eles parecem muito com o menor preço. Na verdade, quanto maior for o desconto, né, menor vai ser o preço. Então, a administração precisa, nesse caso do maior desconto, inserir o valor de referência no seu edital. Então, esse critério ele não é compatível com o sigilo do orçamento. Então, é basicamente isso. É um critério simples também. Agora, em relação ao maior retorno econômico, o foco desse critério é que o contrato propicie redução de despesas correntes para a administração. Olha que interessante. Ele é voltado exclusivamente para o contrato de eficiência previsto na nova lei, e ele é remunerado com base em um percentual de economia gerada. Aí eu vou dar o exemplo para vocês de uma obra para adaptação das instalações elétricas de um determinado imóvel da administração. A administração pretende ter economia na conta de luz, por exemplo. Então, ela faz uma obra para adaptar essas instalações elétricas e ela quer saber quanto ela vai ter de economia depois que ela fizer toda essa reforma nas suas instalações. Nesse caso, então, do critério de julgamento maior retorno econômico, o licitante ele vai entregar 2 propostas. A proposta de trabalho, em que consta as obras, serviços e bens a serem fornecidos e a economia estimada, e depois ele vai entregar uma proposta de preço, que corresponde ao percentual sobre a economia gerada. Então, esses são os principais pontos que eu queria trazer para vocês aqui nesse módulo 1. Agradeço, espero que tenham gostado. Estou à disposição. Em caso de qualquer dúvida, meu e-mail é carolinapinhocastro@gmail.com. Obrigada.